E aí galera, beleza? Nessa aula vamos falar de grandezas proporcionais e divisão proporcional. As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que apresentam um quociente constante. O aumento de uma grandeza implica no aumento da outra na mesma razão. Como assim, professor? Se uma grandeza dobra, a outra tem que dobrar também. Se uma grandeza triplica, a outra tem que triplicar. O quociente entre elas, a divisão entre elas é sempre constante. Fica bem fácil de você entender se você pegar o valor desse A sendo 1, por exemplo, e o valor desse B, 2. 1 sobre 2 dá 0,5. O resultado disso é o K, a chamada constante de proporcionalidade. Aí o que acontece? Se eu pego essa grandeza A e multiplico por 2, quanto é 1 vezes 2? 2, né? Por quanto eu vou ter que dividir esse 2 para que resulte a mesma constante, o mesmo K, o mesmo 0,5? Por 4, certo? Que é o 2 que era antes, vezes 2 também. Então, o aumento de uma grandeza vai implicar no aumento da outra na mesma razão. Por exemplo, quantidade de unidades compradas de certo produto e preço a ser pago. Um determinado produto, sei lá, custa 10 reais. Aí você compra 3 produtos, você vai pagar quanto? 30, né? Eu tripliquei a quantidade comprada, vai triplicar o preço que eu tenho que pagar. Muito fácil, bem tranquilo. Já as grandezas inversamente proporcionais são as que apresentam o produto constante. A multiplicação é que será constante. Aí, o aumento de uma grandeza vai implicar na diminuição da outra na razão inversa. O que isso significa? Se uma grandeza dobra, a outra reduz à metade. Dobrar é multiplicar por 2, tranquilo? Qual é o inverso de 2? É 1 sobre 2, que significa metade. Então, se uma grandeza dobra, a outra tem que reduzir a metade. Se uma triplica, a outra reduz a terça parte, para que o produto entre as duas seja sempre constante, resulte sempre o mesmo K, a mesma constante de proporcionalidade. Como exemplo, temos velocidade e tempo. Se você tem uma certa distância a ser percorrida, quanto mais rápido você for, você vai levar mais ou menos tempo para chegar. Menos tempo, né? Aumentando uma grandeza, a outra vai diminuir, você tem grandezas inversamente proporcionais. Imagina que você vai fazer um certo percurso ali de 80 km e você vai a uma velocidade média de 80 km por hora. O que significa isso? Que você vai fazer esse percurso de 80 km em 1 hora, tranquilo? Aí vamos supor que você dobra a tua velocidade, vai a 160 km por hora, bem rápido. O que acontece com o tempo? Vai reduzir a metade, porque se você faz 160 km por hora, você vai fazer esses 80 em meia hora, né? Então, dobrou a velocidade, reduz o tempo à metade. Já vamos resolver agora uma questãozinha do Enem, observando essa ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Olha só. Muito bem, temos ali a resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo. E essa resistência mecânica S é diretamente proporcional à largura B dessa viga e também diretamente proporcional ao quadrado de sua altura, que é o D, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento, o X, ok? Conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade K é a chamada resistência S da viga. Precisamos encontrar a expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira. Muito fácil. O que você vai fazer? Você sabe que S é diretamente proporcional a B. Se essas duas grandezas são diretamente proporcionais, o que acontece? O quociente entre elas é constante. Tranquilo? Portanto, eu vou dividir S por B, porque são diretamente proporcionais. Maravilha! Além disso, S é diretamente proporcional também ao quadrado de D. Então eu divido o S pelo D ao quadrado também. Ok? E o S é inversamente proporcional ao quadrado de x. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu vou multiplicar o S por x ao quadrado.
Porque nas grandezas inversamente proporcionais o quociente é constante. Então, eu multiplico o s pelo quadrado de x, que é x ao quadrado. S vezes x ao quadrado dividido por b vezes d ao quadrado. Isso é igual a k, a constante de proporcionalidade. Só que a gente precisa encontrar qual é a expressão que dá o s. Então eu preciso isolar o s nessa equação. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou passar b vezes d multiplicando k. E aí o s vezes x ao quadrado multiplica 1. Eu multiplico cruzado, né? Uma proporção aqui. Não tem ninguém embaixo do k, é 1. Fica s vezes x ao quadrado vezes 1 s vezes x ao quadrado igual a k vezes b vezes d ao quadrado. kbd ao quadrado. Basta passar o x que está multiplicando dividindo. Assim chegamos na expressão que fornece s. kbd ao quadrado dividido para x ao quadrado. Agora, divisão proporcional. Existem dois tipos, a divisão em partes diretamente proporcionais e a divisão em partes inversamente proporcionais. Primeiro, vamos com a divisão em partes diretamente proporcionais. Vou te explicar isso já resolvendo um exemplo, vai ficar bem fácil para entender. Maria vai dividir R$240 entre seus 3 filhos, Ana, Beatriz e Carlos. E essa divisão será de maneira diretamente proporcional às notas dos filhos na disciplina de matemática no boletim. Ana tirou 10, Beatriz tirou 6 e Carlos tirou 4. Determine quanto recebeu cada um dos filhos. Pensa um pouquinho comigo, o que é mais justo? O filho que tirou a maior nota receber a mesma quantia que os outros dois que tiraram notas mais baixas? Não, isso não é justo, né? Não seria justo eu dividir 240 em 3 partes iguais. Para isso que existe a divisão em partes proporcionais. O que vai acontecer aqui? A parte que tem o maior valor relacionado a ela é a parte que vai ficar com o maior valor da divisão. A parte que possui o menor valor associado a ela é a parte que vai ficar com o menor valor nessa divisão. Eu sei que a Ana vai receber mais e sei que o Carlos é o que vai receber menos. Como é que isso vai acontecer? Primeira coisa que a gente precisa é determinar o valor de uma parte proporcional. Quanto é uma parte proporcional? Para isso, dividimos o valor a ser distribuído, que nesse caso é o 240, pela soma dos valores associados a cada uma das partes. Na divisão proporcional, você sempre vai ter um valor, um número associado a cada parte ali da divisão. Nesse caso, os valores são 10, 6 e 4, as notas que cada filho tirou no boletim na disciplina de matemática, ok? Portanto, eu divido 240 pela soma dos valores associados a cada parte aqui. 10 mais 6 mais 4, que dá 20, certo? Esse é o valor de uma parte proporcional. Vamos anotar isso. Valor de uma parte proporcional. 240 dividido para 20. 240 dividido para 20 é 12. Eu sei que cada parte proporcional corresponde a 12. Como a Ana tirou 10, ela vai ter direito a 10 partes proporcionais. A parte dela será 10 vezes 12. É só eu multiplicar o valor de uma parte proporcional pelo valor associado a cada parte, eu vou ter o valor dessa parte. Então a Ana, ela tirou 10 no boletim, o valor associado à sua parte é 10, eu faço 10 vezes 12, né? 10 vezes 12, que dá 120. Ela vai receber R$120. Aí a Beatriz tirou 6, o valor associado a ela é o 6, ela tem direito a 6 partes proporcionais. 6 vezes 12. Beatriz, vamos colocar só B. B igual a 6 vezes 12. 6 vezes 12, 72. Recebe R$72. E o nosso amigo
Carlos, o que menos estudou, tirou 4, é o que vai receber menos, né? Terá direito a 4 partes, 4 vezes 12. 4 vezes 12, temos 48, foi o que recebeu Carlos. Muito bem. Observe que se você somar o 120 com o 72 com o 48, vai dar o 240. Lógico, a soma do que cada um recebeu tem que dar o total que está sendo distribuído, né? Isso vai acontecer. E aí essa divisão ocorre de maneira proporcional, então, a 10, 6 e 4. Divisão em partes inversamente proporcionais. Não é a mais importante, tá? A que costuma aparecer com mais facilidade é a divisão em partes diretamente proporcionais. Mas vamos vê-la aqui também, tá certo? Bom, a divisão em partes inversamente proporcionais funciona da seguinte maneira. Quando você vai dividir um valor em partes inversamente proporcionais a 3 números, por exemplo, x, y e z, isso é a mesma coisa que dividir esse valor em partes diretamente proporcionais aos inversos de x, y e z, ou seja, 1 sobre x, 1 sobre y e 1 sobre z. Então, na verdade, você acaba caindo numa divisão em partes diretamente proporcionais também. Coloquei um exemplo aqui, bem parecido com o anterior, para a gente observar então a diferença. Ó, Maria vai dividir R$310 entre seus 3 filhos, Ana, Beatriz e Carlos, só que agora essa divisão ocorrerá de maneira inversamente proporcional em relação às faltas de cada um na disciplina de matemática na escola ao longo do ano. Ana faltou 5 vezes, Beatriz 2 e Carlos 3 vezes. Temos que determinar quanto recebeu cada um. Pensa um pouquinho, faz mais sentido quem faltou mais vezes ganhar mais ou quem faltou menos vezes ganhar mais? Agora o que faz mais sentido é quem faltou menos vezes receber a maior parte, certo? Essa é a característica da divisão em partes inversamente proporcionais. A parte que possui o menor valor associado a ela é a parte que recebe a maior quantia. E a parte que tem o maior valor associado é a que fica com a menor quantia. Bom, vamos pegar aqui os valores associados a cada uma das partes, 5, 2 e 3, e a gente observa qual é o inverso desses valores. O que é o inverso? Você inverte a fração, né? O inverso de 5 é 1 sobre 5, o inverso de 2 é 1 sobre 2 e o inverso de 3 é 1 sobre 3. Beleza. 1/5, 1 sobre 2, meio e 1/3. Nosso objetivo é dividir o 310 em partes diretamente proporcionais a 1 sobre 5, 1 sobre 2 e 1 sobre 3. Isso é a mesma coisa que dividir o 310 em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 3. Certo, só que não é legal trabalhar com fração. Aí o que a gente pode fazer para eliminar essas frações? Sempre que você multiplica ou divide todos os números pelo mesmo valor, você não altera a proporcionalidade entre eles. Então eu posso multiplicar todas essas 3 frações por um mesmo valor. Qual é esse valor? É o mínimo múltiplo comum entre os 3 denominadores, porque aí vai eliminar todas as frações. Pegamos o 5, o 2 e o 3 e calculamos o MMC. Vamos lá. Divide primeiro por 2. Aqui mantém o 5, né? 3 também mantém, agora vai por 3. E na sequência por 5. Ok, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. O mínimo múltiplo comum é 30. É o número que eu vou conseguir dividir em todas as 3 frações. Aí eu vou eliminar essas frações, vou ficar com números inteiros, que é mais fácil para trabalhar, certo? Multiplica por 30 as 3 frações. Assim, encontramos 30 vezes 1 sobre 5, 30 sobre 5, que é 6. 1 sobre 2 vezes 30, 15. E 1 sobre 3 vezes 30, 10. A mesma proporcionalidade existente entre 6, 15 e 10
é a proporcionalidade que existe entre 1/5, 1/2 e 1/3. Eu não altero a proporcionalidade quando multiplico os três números pelo mesmo valor, tá certo? Portanto, é só dividir o 310 em partes diretamente proporcionais a 6, 15 e 10. Primeiro passo, determinar o valor de uma parte proporcional. Para isso, dividimos o 310, que é o valor a ser distribuído, por quanto? Por 31, ok? Porque é a soma dos valores associados a cada parte, né? Eu tenho aqui o 6, o 15 e o 10. Então, divide isso para 31. 6 mais 15 mais 10. 310 para 31 dá 10. Cada parte proporcional é 10. Na primeira parte, o valor associado é 6. Essa parte tem direito a 6 partes proporcionais. Corresponde a Ana, né? Porque o primeiro valor aqui, ó, é o valor correspondente ao da Ana. Era o 5 que virou 1/5 e depois 6. O segundo valor é o da Beatriz, o terceiro é o do Carlos. Logo, Ana recebe 6 vezes 10, 60. Beatriz fica com 15 vezes 10, R$150. E o Carlos, 10 vezes 10, R$100. Note que se eu somar 100 mais 150 dá 250, mais 60, 310, o valor que foi distribuído. Maravilha! E aí, note também que a Beatriz recebeu 150, foi quem recebeu a maior parte. Era o que tinha que acontecer, tá vendo? Porque foi quem faltou menos vezes, só 2. A Ana, que faltou 5 vezes, é a pessoa que teria que receber menos e foi o que aconteceu. Recebeu 60, então aqui está a divisão em partes inversamente proporcionais. Para finalizar essa aula, vamos resolver mais uma questão, uma muito bacana que caiu no Enem, envolvendo divisão proporcional. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Beleza. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Trata-se de um probleminha de divisão proporcional. Você vai ter que pegar o 14, que é a quantidade de concreto, e dividir em partes diretamente proporcionais a quanto? 1, 4 e 2, que são as partes de cimento, areia e brita. E aí basta você observar qual é o valor da parte relacionada ao valor 1, porque é a parte de cimento que você quer descobrir, né? A quantidade que você tem de cimento em metros cúbicos ali. Bem tranquilo. Bom, qual é o valor de uma parte proporcional? Você pega o 14 e divide pela soma dos valores associados a cada parte. Então é 1 mais 4 mais 2, que dá 7. 14 dividido para 7 fica 2. Cada parte proporcional vale 2. Como a gente quer a parte de cimento, quantas partes são de cimento? Uma só, ok? Portanto, eu multiplico uma parte por 1, né? Pego uma parte só, resulta 2. Eu sei que haverá 2 metros cúbicos de cimento nessa betoneira que possui ali os 14 metros cúbicos de concreto. O nosso gabarito fica na letra B. Se a questão pedisse quanto tem ali de areia em metros cúbicos, você ia pegar esse 2 e multiplicar por 4, né? 4 partes são de areia. Se ele pedisse as partes de brita, você ia pegar o 2 e multiplicar por 2, certo?